Calma, eu vou pedir para você ficar nesse vídeo até o final. Eu sei que você tá doido para comentar. Esquece o Paulo Brax, esse cara já foi embora e etc. Mas a situação importante que a gente tem que pontuar no vídeo aqui do nosso canal, agora na parte da tarde, é a situação que envolve processos. Envolvem os processos envolvidos no Vasco. Paulo Brax falou ao Globo Esporte e abriu esses processos em algumas falas e nós vamos aqui repercuti-las para a gente debater e falar de Vasco. Afinal, esse processo está acontecendo nesse exato momento com Alexandre Matos. Além disso, vamos falar de outros assuntos envolvendo o nosso gigantesco da colina nesta tarde de terça-feira, pós-Natal. Espero que você tenha tido um Natal maravilhoso ao lado da sua família, sempre em paz. É importante estar sempre em paz com o nosso coração. Então eu vou pedir a você que está aí do outro lado para dar aquela martelada no like. Deixa o martelo no like, deixa o seu comentário, inscreva-se, seja membro do canal. Vamos falar de Vasco sempre. Vamos estar aqui trazendo muita informação da pré-temporada do Vasco, que vai ser em Punta del Este, lá no Uruguai, uma bela cidade uruguaia. E também vamos falar sobre o projeto do Vasco para 2024. Tá demorando, né? Ramon Dias para ter esse anúncio, né, de renovação de contrato. Hoje tivemos também o Paulo Henrique sendo comprado em definitivo pelo Vasco da Gama. Então são muitos assuntos e você aí do outro lado vai ficar com a gente até o final do vídeo. Então eu vou pedir de novo, para a gente ficar mais bonito ainda, senta o martelo no like, deixe o seu comentário, inscreva-se, até porque agora Verrete Brasileiro vai arrastar para cima e nós vamos para a vinheta enquanto você deixa o seu like. Podemos chamar de primeiro reforço? Eu pergunto a você que está aí do outro lado. O lateral direito Paulo Henrique é comprado em definitivo pelo Vasco da Gama. Paulo Henrique, de 1,75 m, tem 27 anos. O camarada pode entregar aí pelo menos mais 5 anos de bom futebol. Um cara que ainda pode evoluir muito com o Ramon Dias. O Paulo Henrique será comprado pelo Vasco por cerca de 5 milhões de reais, próximo à casa dos 5 milhões de reais. Além disso, o Paulo Henrique deve assinar um contrato até dezembro de 2025. Ramon Dias gosta do jogador, pediu a sua renovação. E o fato é simples. Eu enumerei lá no X, no Twitter do Vascanelas, o que eu também penso a respeito do Paulo Henrique. Primeiro fato: renovar com o Paulo Henrique era importante pelo motivo sublime. São poucas as opções no mercado para lateral direita. Pouquíssimas. As laterais, tanto direita quanto esquerda, no Brasil, hoje, são posições difíceis de se encontrar jogadores de boa posição. Além desse fato, Paulo Henrique é um jogador em plena evolução, que está adaptado ao clube, está adaptado ao treinador, está adaptado ao trabalho que está sendo feito e fechou a temporada com uma crescente. Inclusive, foi decisivo em pelo menos 3 partidas aí nesse Campeonato Brasileiro, nessa reta final. E o principal, o Paulo Henrique mostrou que não tem medo de jogar. O Paulo Henrique mostrou que não é jogador que pipoca. Mostrou que, sob pressão, ele consegue jogar e desempenhar um bom futebol. Além disso, tem o Puma no banco, que será um reserva interessante, que também na reta final andou crescendo. Será uma disputa por posição que vai ganhar também um terceiro elemento, que é o lateral direito Paulinho da categoria de base, que vai jogar a Copa São Paulo e está sendo observado pelo Ramon Dias. Então agora é boa sorte ao Paulo Henrique e eu quero saber de você, deixando seu comentário aqui embaixo. Você é a favor dessa renovação? Ficou feliz? Acha que vale pagar cerca de 5 milhões pelo Paulo Henrique e assinar com ele até o final de 2025? Eu acho que vale a pena, é um bom jogador e o Vasco vai colher bons frutos com o nosso Paulo Henrique, que jogada contra o Bragantino. Aquela foi inesquecível. O ex-diretor executivo de futebol do Vasco da Gama, o senhor Paulo Brax,
deu uma entrevista exclusiva ao Globo Esporte e nessa entrevista expôs algumas situações, expôs alguns processos e deixou clara a sua insatisfação por ter sido demitido do Vasco da Gama. Paulo Brax alega que o Vasco utilizou de imediatismo na tomada de decisão pela sua demissão, chegou até a rimar, e também acha que fez mais do que ele poderia esperar. Afinal, na sua concepção, palavras do Paulo Brax, ele saiu de um clube negativado, o Vasco começou do negativo para se reformular, ele conseguiu deixar o Vasco em um clube de G7 de Campeonato Brasileiro, pelo menos porque o Vasco foi ali, G7 do Campeonato Brasileiro no segundo turno. No final, o trabalho deu certo na concepção do Paulo Brax. Ele também falou que 100 milhões para contratar jogadores é muito pouco dentro do contexto de contratar ali 16 atletas, como foi feito no começo do ano passado. O Vasco estava fazendo, àquela altura, naquele momento, uma reformulação completa de um plantel. Agora, por exemplo, com 270 milhões, o Vasco pode se dar ao luxo de contratar 3, 4 jogadores, 5 no máximo. O Vasco não precisa mais contratar 15, 16, 17 atletas para a temporada. Eu concordo com o Paulo Brax que 100 milhões para começar um trabalho é pouco. Mas eu discordo do Paulo Brax quando ele fala que fez mais do que esperava. Ele considera que o trabalho dele no Vasco foi muito bom. E eu discordo completamente. Muitos erros nós podemos colocar aqui e deixar pontuados e deixar bem claro. Primeiro deles, ao contratar os jogadores, o Paulo Brax demorava muito nos contatos. E ele culpou essa demora nos processos de aprovação da 777. Mas se isso estava ruim, ele deveria brigar dentro da empresa. Ele deveria bater de frente para mudar esse processo, porque dessa forma conseguiríamos ter mais agilidade nas contratações. Além disso, o Paulo Brax fala também sobre a questão de jogadores que foram vendidos e valorizados, questão do Pedro Raul, a questão de venda do Andrei Santos, enfim. O Andrei era uma venda esperada. Quem aqui tinha dúvida que o Andrei seria vendido porque era um grande craque da bola naquele momento? A questão do Pedro Raul foi golpe de sorte. O cara veio para o Vasco, jogou muito mal, estava sendo escorraçado pela torcida e ele consegue vender pelo dobro do preço. A questão do Eginaldo também. O Eginaldo, perto do que ele entregou, também foi uma venda excelente, porque o Eginaldo não tinha entregue nada ainda como jogador profissional que justificasse uma venda para um clube europeu e agora está lá feliz, deu um presente, deu uma casa de presente para a mãe. A gente fica muito feliz pelo Eginaldo, não é falando mal, é apenas justificando. E aí o senhor Paulo Brax também falou sobre a relação com o Ramon Dias. Disse que a relação é muito boa, que Ramon Dias e Emiliano, que teriam se olhado naquela entrevista coletiva fatídica, não se olharam por conta disso, porque quem faz o processo da 777 sequer conversa com os treinadores, não tem esse contato, não tinha como o Emiliano e o Ramon Dias saberem daquela situação. Disse que são grandes profissionais, foi muito bom trabalhar com eles e que não há nenhum tipo de problema com a comissão técnica do Vasco da Gama. Também falou sobre Luiz Melo, disse que não tinha problema com o Luiz Melo. Luiz Melo tinha problema com o clube associativo e isso atrapalhava o trabalho dele, mas não tinha problema direto com o Luiz Melo. O Paulo Brax também falou sobre a saída do Internacional, dizendo que não teve problema nenhum lá, mesmo tendo saído reclamando e dando entrevista exclusiva, igual está fazendo agora, para falar sobre o processo do Vasco. Isso mesmo, ele falou que não teve problema lá e que não tem problema aqui, mas o tom das respostas na coletiva, aliás, na entrevista exclusiva, mostra um Paulo Brax muito chateado, muito decepcionado e ainda se recuperando dessa demissão, a qual ele não concorda e não esperava que fosse acontecer. E para finalizar, a respeito do processo, o Paulo Brax disse que são várias etapas. O Vasco escolhe o jogador, toma a decisão, faz um relatório técnico, um relatório financeiro, manda para a 777 e a 777 aprova ou não. Dentro dessa entrevista, ele disse que a 777 não queria jogadores acima dos 27 anos no Vasco. E ele teve que, ali no meio do ano, mostrar que a ausência de experiência estava atrapalhando esse elenco. Mostrar que estava precisando contratar jogadores experientes e conseguiu mudar esse processo, coisa que eu espero também do Alexandre Matos. Até porque, a gente sabe, só jogadores jovens não darão jeito nesse time do Vasco para o ano de 2024.
E isso, se foi uma conquista do Paulo Brax, não temos problema nenhum em bater palma e elogiá-lo por essa questão. E o Vascão se reapresenta com os jogadores contratados, que ainda serão anunciados, se Deus quiser, em breve, né? Tá na hora de anunciar algum fato novo para o torcedor. E também com os jogadores de renovação de contrato, casos de Maia, com Paulo Henrique, no dia 6 de janeiro, um sábado. O Vasco se reapresenta no CT Moacir Barbosa, inicia o trabalho e vai partir para Punta del Este, lá no Uruguai, onde fará a sua pré-temporada. As informações foram dadas e agora Edu Canelas se retira e nos encontraremos mais tarde às 9h30 aqui no nosso canal para nossa live para falar muito de Vasco, informar a você e, se Deus quiser, trazer boas notícias sobre o nosso gigante da colina. Tamo junto, aquele abraço e valeu!